Editora Draco, mas a galera inteira aqui vai subir todo mundo? Sobe todo mundo aí. Vem o Pato, o Edu. Uma salva de palmas, gente, por favor. Oi. Temos... Daqui a pouquinho, vai comer, quer dizer, daqui a pouquinho, 7h30, tem show do As Infinity lá no palco principal. Então fica aí, galera, vamos ouvir agora as novidades. Rafa, vou pedir para você começar apresentando a editora, para quem não conhece, falar do trabalho de vocês e apresentar todo mundo, e aí depois a gente bate um papo. Olá, tá funcionando? Boa noite, tudo bem? Eu sou o Rafael Fernandes, aí a gente... Opa, esse aqui tá meio opaco. Alô, isso, melhor. Eu sou o Rafael Fernandes, eu sou editor da Draco, e a gente é uma editora de quadrinhos que faz só quadrinhos originais. Trabalhamos só com literatura, quadrinhos, e agora a gente tem uma linha de mangás que começou, acho que há 1 ou 2 anos, né, meninos? Vocês que são da mão de obra aí. A gente começou com Quack, né? E depois a gente foi expandindo, e esse ano a gente vai lançar outros títulos, né? E eu vou apresentar um pouco a editora para vocês. Pode passar o primeiro slide aí, por favor. Aí eu peguei uma imagenzinha tudo pirata pra gente brincar. Que a Draco basicamente trabalha com terror, fantasia e ficção científica. E agora a gente está trabalhando também com humor, né? E os mangás se encaixam dentro desse universo que a gente compôs na nossa editora. Então a gente tem... pode passar, por favor. A gente tem uma linha de literatura, que aí tem alguns títulos diversos, né? Tem Young Adult, a gente tem uma série que é bem famosa, que é o Boys Love, que eu até esqueci de colocar aqui. Mas isso aqui é tudo literatura. Então, o Medieval, que é uma coletânea de contos, a gente trabalha muito com coletânea de contos, né? E de diversos autores. Também tem alguns romances, então aqui dá pra ter uma noção. E depois no final eu passo o site para vocês darem uma olhada. Mas basicamente a Draco começou como uma editora de literatura que depois começou a trabalhar com quadrinhos. Quando eu entrei na editora, a gente começou a fazer bastante coisas com quadrinhos, né? Pode passar aí. E aqui tem a nossa linha de quadrinhos. Aproveitando aqui que já entramos nos quadrinhos, eu quero falar um pouco do trabalho aqui do pessoal que está comigo. Além de... tem roteiristas e desenhistas, quadrinistas, então aqui estão junto comigo o Kaji, que é o primeiro autor de mangá. Se apresenta aí, por favor. Oi, tudo bem? O que você faz? Quem é você? Oi, tudo bem? Tá ouvindo aí, tudo bem? Dá pra ouvir. Eu sou o Kaji Pato, eu escrevo e desenho mangás, mais especificamente mangás de aventura e humor. E eu tô na Draco vai fazer 3 anos e a gente tá fazendo um trabalho bem legal de uma série longa, que é uma coisa diferente, uma proposta nova aí. Praticamente um volume por ano, vai, mais ou menos. Isso, basicamente um volume por ano. Acho que no último ano eu consegui fazer 2. E aí já atrasou e deu tudo certo. Esse ano só vai ser um só. Né? Legal, então o seu trabalho foi o primeiro, né? Porque a gente fez o Patadas Voadoras, né? Que era uma espécie de teste ali. E aí depois a gente começou a fazer a série do Quack. E como é que você começou a fazer quadrinhos? Como é que a gente chegou a se encontrar e tudo, você lembra? Eu tava quase desistindo de fazer quadrinhos e aí eu participei do concurso BMA da JBC. E eu consegui ser um dos vencedores. Isso me deu visibilidade e o Rafa e o Eric, eles vieram me contatar e acharam que meu trabalho poderia ser trabalhado, né? Poderia ser desenvolvido. Isso. E o trabalho da editora é exatamente isso, é desenvolver o autor, não pegar ele como se fosse uma joia já lapidada, mas lapidar algo que já é bruto, né? E a gente tem esse trabalho de treinador e de... Falando em bruto, e aquele cara ali, quem que é? Eu sou bruto. Não, esse é o Max, também é autor da casa, ele faz o Tools Challenge, que... Taos. É o Tels, que ganhou o Silent Mangá, né? Que é um... Você pode contar um pouco mais sobre você com propriedade aí? Falei com... Olá, prazer, eu sou o Max, tá de boa, né? Eu faço quadrinhos, vai fazer 10 anos fazendo quadrinhos. E eu comecei a fazer a série do Tools Challenge, né? Que a Draco tá lançando, de forma independente. Né? Eu fazia o mangá independente e continuei, né, divulgando, me lançando. Pelo Catarse, né? Exatamente. E aí eu ganhei esse concurso, né, o Silent Mangá.
que é um concurso internacional de mangás e tal. Aí fui lá no Japão, recebi o prêmio, etc. Fui conseguindo ter mais visibilidade do meu trabalho. Já tinha conhecido o Rafael antes disso, né? Eu fiz uma história para Draco na Imaginários em Quadrinhos, né? Que é uma coletânea da editora. E aí eles me convidaram para trabalhar a série dentro da editora, né? Então foi ano passado, né? A gente relançou as versões, o número 1 e 2, né, da série. Remasterizou tudo, Remasterizou, né? Eu peguei o trabalho de edição, fiz desde o começo, reletrerei toda a HQ. E a gente lançou o 3, né, pela primeira vez, exclusivo. E agora a ideia é que a série seja toda lançada até o final, já pela editora, já com a edição do Rafael, que é um trabalho assim que essa edição do Eric e do Rafael tem só ajudado, né, a melhorar mesmo o quadrinho. Ah, legal. E por fim temos aqui o Jun, que é autor da casa também, já trabalhamos juntos, a gente fez curso de quadrinhos juntos, então a história é longa. E aí, como é que é o seu trabalho? Bom, eu aproximo bastante. dentro da Draco eu participei de algumas coletâneas já, participei do... Não tá vendo? Dentro da Draco eu participei de algumas coletâneas já, do Despertar de Cthulhu, do Space Opera. E agora a gente vai lançar uma série de mangá também chamada Japou. Não tem lá. Acabou. Calma. Spoiler. Fora do Draco a gente fez a Gibi Quântico, que é uma coletânea independente. A gente lançou. A primeira foi editada pelo Rafael e tal, foi o grupo de roteiristas da Quanta que formou. E eu lancei independente no ano passado também, chamado XZ, que é de ficção científica. Ah, legal. E o Jun, ele fez uma das... quando ele trabalha nossas obras, por exemplo, no Space Opera e no Cthulhu, ele sempre traz a linguagem dos mangás para as nossas coletâneas. Sempre jogam essa bomba na mão dele e aí já fica dentro de uma linguagem que ele gosta de fazer e de acompanhar. Então nós temos quadrinhos dessas linhas que nós comentamos. Esses aqui são os títulos mais recentes ou os mais trabalhados e tal. Pode passar, por favor. E temos o nosso catálogo de mangás. Por enquanto são 4 títulos, né? E as variações... Só não tá o Starmind aqui. Então tem os Icas, tem Dracomics, tem Quack, tem Tolls. Aqui é só... Não fiquem nervosos, é só a apresentação geral do mangá. E aí a gente começou a tentar fazer os volumes, certo? Então o primeiro volume que a gente fez foi o Quack, se eu não me engano. Saiu junto com os Icas, né? Então a gente começou a produzir as nossas próprias histórias como uma série. Nessas primeiras séries a gente planejou o fim delas, a maior parte delas já está decidido como é que a gente vai terminar, quantas edições vão ser, então a gente pretende publicar na íntegra essas histórias. Normalmente um medo das pessoas é que as histórias não cheguem até o final, e essa é uma preocupação que eu tenho. Eu evito que a gente crie histórias que a gente não possa contar dentro da nossa realidade. Então essas aqui são as principais histórias. Tem o Dracomics, que é uma coletânea de histórias variadas, que a gente seleciona o pessoal que vai trabalhar na Draco através dela, né? Seria uma espécie de Shonen Jump da Draco, uma coisa do tipo, onde sai um one shot de vários autores e a gente vê o que a gente vai fazer com ele, né? Pode passar, por favor. Esquece, pode passar de novo. Aí tô brincando aqui que a Draco tem as séries originais, né? Então, eu até brinquei aqui com a Netflix. A primeira delas é o Divisão 5, que a gente vai lançar esse ano, que vai ser um material do Rafa Santos e o Wagner Elias, que basicamente é da mesma turma dos meninos ali, que é os Dom Brothers, e basicamente vai ser uma série. A gente está trabalhando o primeiro volume e a gente vai colocar em pré-venda em breve. Todos esses volumes que eu vou mostrar agora, eles entram em pré-venda provavelmente na segunda ou terça-feira. Vai dar para comprar pelo site da Draco e a ideia é que a gente faça, você comprando os novos, você vai acabar ganhando alguma coisa, algum desconto. A gente vai fazer uma promoção legal. Então, Divisão 5 é sobre uma espécie de agência secreta que existe no Brasil e que resolve problemas paranormais, exóticos, bizarros e tal. E entre os personagens principais tem um galã todo mascarado, então é bem divertido. A gente lançou a primeira história dessa série no Dracomics 1, né? E aí gostamos do pessoal que trabalhou com esse quadrinho, a gente gostou da história e decidiu fazer os volumes dessa série também. Rafa, só para constar, a Divisão 5, o Rafa Santos e o Wagner Elias
foram os vencedores do segundo BMA da JBC. E eles ganharam em primeiro lugar, né? Que é o Escarrabrado, a história deles. Que é uma história muito boa, assim como todas as outras que eles fazem. Que mistura, acho que no Nordeste, cultura do cangaço com mangá, né? Legal. Então é um pessoal que está produzindo, está com material interessante. A ideia da gente não é fazer fake mangá ou alguma coisa do tipo. A gente quer trazer histórias novas, histórias diferentes, que atinjam a galera que gosta da linguagem. Pode passar para a próxima. A outra série original da Draco. Ah não, aqui é a estrutura, são 96 páginas. A gente vai lançar basicamente, a primeira leva é de fantasia urbana. Essa é a capa do Divisão 5, do primeiro volume. Tá um pouco comprimida, mas é por causa da tela mesmo, é normal. E aí o roteiro do Rafa Santos, tudo que eu já tinha comentado. A gente já colocou em gráfico, então o material vai começar a sair em breve. A ideia é começar a entregar entre fim de julho e começo de agosto, né? É a segunda fase dos mangás da Draco. Pode passar. E o outro mangá original é o Japão, que é o do nosso amigo aqui, que ele se adiantou um pouquinho. Bom, o Japão, ele começou no Imaginários 3. Era uma história sobre o Jota. Ele é um guerreiro da liberdade. Guerreiro da liberdade. Mas não o conceito liberdade, o bairro mesmo. Então ele é uma pessoa que anda pela liberdade com uma espada nas costas e procurando a Yakuza. E é uma história que envolve um sobrenatural, existem pessoas com poderes sobrenaturais ali, e envolvendo várias coisas da cultura japonesa que tem aqui em São Paulo. Quem desenha é o Edu Capello, nessa versão do volume, e ele está ali na mesa dos artistas. Vocês podem encontrar trabalhos dele e outros projetos que a gente fez juntos. Verdade. Já fala. Isso tem o Quimera também que você fez, e no final a gente fala sobre isso. Então o Japão é a segunda série nova da Draco, quer dizer, dessa nova fase. E aí ela se passa aqui em São Paulo, na Liberdade. Então tem uma série de coisas divertidas para quem gosta de ir na Liberdade, quem conhece a região. Vai encontrar várias coisas que você já está acostumado a ver por lá. Aquelas decorações, as lojinhas, o atendimento ruim. Tem tudo, tudo baseado em fatos reais. Pode passar, por favor. Aqui você vê a capa do Japão, bem bonitona. A gente fez acho que umas 40 versões dessa capa, mas acho que chegou na mais legal. Eu tava bêbado. Mas a gente já corrige aqui, pega a caneta. Então, são a mesma coisa, mesma estrutura, 96 páginas, fantasia urbana, que é uma história meio que envolve magia e tal, nesse ambiente da liberdade. E a gente vai fazer a pré-venda em breve. Então, fica aqui, são os dois títulos, são o Japão e o... Você tirou foto aí? Mandar pros meninos? Então tá bom. O Japão e o Divisão 5. Pode passar, amigo. E aí a gente vai voltar também a segunda temporada do Zicas, que a gente vai voltar agora com um desenhista novo, que vai ser o Silveira. E continua de novo eu e o Alessio contando histórias da quebrada misturando Zona Leste e D&D. Basicamente o conceito é esse. Então a gente trabalha fantasia urbana, mas de um ponto de vista da quebrada. Então são 3 volumes de fantasia urbana, basicamente. Acho que todos nós trabalhamos, fora o Quack, que eu acho que é fantasia pura, as outras coisas todas envolvem esse gênero, né? Pode passar, amigo. Aí tem a capa do novo Zicas, psicodélica, como sempre. A ideia sempre do Zicas é que as capas pareçam um grafite atropelado por alguém, sabe? Então acho que a gente conseguiu. Também tem 96 páginas e tem uma história de 60 páginas, acho que é a maior história que a gente já fez. E uma pequena história dentro do álbum, né, que é baseada na Carreta Furacão. Então vai ter uma vibe muito doida de cultura da perifa. E rolezinho, a história principal é baseada em rolezinho, a molecada que vai no rolezinho, os conflitos, como é que é você morar na quebrada, tipo de trabalho. Então essa também é uma série que a gente demorou para sair o segundo e agora a gente vai voltar e provavelmente a gente vai fechar em 3 volumes. Pode passar, amigo. E aí também as 4 volumes finais aí, quer dizer, desse ano, né, de Tales e Quack, né, que é dos nossos amigos. Eu acho que vocês poderiam falar um pouco do que a gente pode esperar dos 2 volumes, o que vem por aí, quem já acompanha. No começo de tudo eu acho legal falar o que é Quack.
do que se trata, e aí a gente desenvolve em cima disso. Legal. O Quack, ele se trata de uma aventura de fantasia, é um mundo onde existem não só humanos, como existem humanos híbridos e animais, os animais falam também. E ele gira em torno dos aviadores, né? O mundo gira em torno da aviação. E o Baltazar, que é o principal, é um aviador que tem um amigo, muito amigo dele, que é um pato, que só inferniza a vida dele. Então, basicamente, as aventuras giram em torno do conflitos pessoais dos dois e as enrascadas onde eles se encontram, né? Você vai ter pirata, você vai ter mercenário, ladrão, vai ter um monte de coisa de fantasia propriamente, um pouquinho uma pitada de steampunk e algumas coisas espirituais no Quack também. Ah, legal. E o volume 4, o que vai acontecer mais ou menos? Então, os 3 primeiros volumes, eles fecham a primeira temporada, que eu falaria assim que é a temporada dos piratas, né? Que é a primeira fase, né? A primeira fase, onde tem os conflitos do pirata e o Baltazar e o Colombo, eles se conhecem mais. Você vai conhecer a relação entre os dois. No volume 4 em diante, a gente vai entrar no arco principal de Quack, é onde os conflitos vão começar a se desenvolver. E o personagem principal ele vai ser construído como o objetivo de vida dele. E aí vão começar a surgir vilões e tudo mais. É a partir daí que o Quack entra no arco principal. Ah, legal. E o Max, o que a gente pode esperar? O que é TAOS? Ferramentas, desafio? Então, o Tools, ele é um mangá, assim, bem simples, digamos assim, né, no cerne dele, que é um mangá de porrada. É um shonen de porrada clássico, né? Um shonenzão de porrada com aquela vertente mais dos anos 90, assim, que eu gosto pra caramba. Só que a gente sempre coloca muitos elementos da linguajar mesmo e vivência da mente brasileira, né? E basicamente, para quem não conhece, né, a história do Tudo basicamente é no mundo onde cada pessoa nasce com uma ferramenta, né? A ferramenta bem pequenininha, ela vai crescendo como se fosse um órgão da pessoa. E o protagonista, quando ele nasce, ele perde a ferramenta de nascença dele. E por ela ser esse órgão, ele não pode ficar muito tempo longe dela, né? O protagonista vai vivendo sabendo que vai morrer, até que em algum momento ele descobre onde está a ferramenta e ela está em um torneio de lutas ilegal, né? Onde o povo usa para apostar dinheiro e tudo mais. Então, assim, é muito a mensagem, né? Esse lance da luta, buscar continuar a viver e tal. E o volume 1, 2 e 3 foi muito para apresentar o conceito do universo, apresentar os 3 personagens principais, né? São 3 protagonistas, digamos assim, né? Tem, lógico, o principal, mas os 3 eu apresentei eles, mostrei os conflitos deles, os motivos deles e o torneio, como que o torneio funciona, né? Quem que tá lá. Então, a graça do 4 é que agora que é porrada, né? Agora começou, não? Porrada louca, maluca ali, a gente se quebrando lá, batendo um no outro com a ferramenta. E obviamente todas essas lutas vão estar carregadas de significado, né? Eles vão, digamos assim, encontrar outras pessoas que estão no torneio, só que também tem motivos para estar lá, né? Que não estão lá levianamente só para ganhar dinheiro ou só para se divertir ou se sentir forte. Então eles vão se deparar com essa situação de, pô, eu vou ganhar essa luta, mas essa outra pessoa também precisa, né? Então vai ser um volume de luta, praticamente, né? Todos os capítulos são luta. É porrada com drama. Exatamente. O cara, vou bater, mas eu tô com dó, né? Então, esse volume é o torneio mesmo rolando. Você não sabe porque tá apanhando, mas eu sei porque eu tô batendo. Basicamente, esse é o conceito da série. Isso. E eu soltei o primeiro prévio, né? Uma prévia no Facebook, na página do Facebook, no Instagram esses dias pra trás. E é um bebezinho, né? É um lance bem, bem incomum, que quem conhece a série fala, o que é isso? Né? O que é essa primeira imagem que apareceu? E provavelmente a gente vai estar lançando esse material agora no final do ano na Comic Con Experience, ou provavelmente por esse período, né? É o que vocês estão me devendo, hein, ó. É o que a gente espera. Legal, pode passar, que no final a gente conversa mais sobre ele. E aqui também decidi mostrar aqui a lista de quem foi selecionado no Dark Comics Shonen Volume 2
que a gente fez uma... Eu quero saber também. A gente abriu a seleção de novo, né, para encontrar novos autores. E agora que o álbum tá encaminhado, a gente decidiu trazer aqui para mostrar quais seriam essas histórias, né? O Dracomics é, como eu comentei, aquela coletânea que tem várias histórias diferentes que vão dar origem para possíveis séries ou trabalhar em outros projetos. Então, pode rodar aí de novo, amigo. Eu vou ler para vocês aqui, mas aqui estão selecionados, né? A primeira tá fora de ordem, mas a primeira história que tá aqui é Queda Livre, que é roteiro e arte do Glauber Lopes, que ele fez vários projetos independentes e está começando... Deve estar aqui, ele está aqui. Ele vai estar no outro evento, certo? Ó, no Concorrente. Mas o trabalho dele é bem legal, ele tem um traço muito bonito. E essa é uma história maluca sobre um cara, um grupo de garotos que eles moram numa montanha super alta e para buscar comida eles se jogam da montanha, meio que vão caçar animais voadores. É uma maluquice total, bem interessante. Tem uma dinâmica de shonen muito própria, porque os caras não podem cair muito, porque eles vão para uma área mais selvagem. Então, bem divertido. Outro trabalho selecionado foi o Cybercerk, que é do Fábio Sacuda, o roteiro, né? E é um cara já conhecido, que ele fez... Como é que é o nome do projeto do Fábio Sacuda? É Ação Magazine, que ele fez parte. Então, ele foi da Ação Magazine, né? E a arte é do Christian Góes. Não me lembro de ter visto outro trabalho do Góes fora na internet, mas é uma pegada mais cyberpunk, de robôs e tal. Bem divertido, bem... eu acho que nesse volume a gente acertou mais a mão no que exatamente é shonen. Né? Que tipo de aventura que é, que tipo de história que que tipo de sentimento quem lê gosta de encontrar, né? E esse aqui é um que eu gosto bastante. A outra é a Bahia das Bruxas, o roteiro é do Edgar Agostinho e a arte é do Felipe Braccioli. O Edgar lançou no passado Minha Mãe... como é que é? Mãe, Quero um Apocalipse Zumbi. Isso. Mãe, Quero um Apocalipse Zumbi. Ele me deu no evento e quando eu li, falei, caraca, esse moleque é doido, ele manja da zoeira. Então eu quero os caras da zoeira tudo comigo. E aí... Ele tem uma banda de zoeira, tudo que ele faz é zoeira, né? Aí a gente convidou ele pra fazer, ele fez uma história de detetive. Não é tão zoeira, é uma coisa diferente, mas eu gostei bastante. Acho que é um cara que desenha rápido, mas apesar disso eu coloquei um outro cara pra trabalhar com ele, pra trazer mais próximo da linguagem do mangá, né? Também é uma história muito divertida. O trabalho das meninas chama Nina e Maia, Caçadoras de Bicho-Papão. É muito legal porque foi todo baseado em festa junina. A gente trabalhou o conceito da festa junina, as roupas, as comidas. Então, elas têm arma que é tipo maçã do amor, tá ligado? Umas coisas bem divertidas. E o roteiro é da Adriana Yumi e a arte é da Bianca Bernardi, que já tem um trabalho de fanart bem reconhecido. Esse tá bem legal, parece coisas da Clamp, sabe? Aquele estilo de arte, o jeito de contar a história, né? São 8 histórias, né? O outro é o Ascendente em Confusão, que é do Davi Atlas. Eu nunca tinha ouvido falar do cara, o cara mandou o trabalho, muito bacana, que trabalha é uma história fechadinha, que trabalha uma espécie de universo, em que cada um dos signos é uma base espacial, um planeta, e aí um deles sempre engana os outros, e rola uma invasão no planeta Terra, uma maluquice sem fim, bem divertido, a arte muito bonita. O Elo, que é do Roberto Silver, e a arte do Tom Freitas. O Roberto é um dos caras mais comentadores de coisas do Facebook. Você posta lá, minha mãe morreu, ele dá um like e fala, que legal. Muito 10-10. 10-10, isso aí. E ele criou uma história muito legal. Imagina que os Correios são uma espécie... vivemos num mundo em que tudo está digitalizado. Todas as informações são instantaneamente trocadas através de computadores e gadgets e tudo mais. Mas as informações, por isso, não se tornam seguras. A única forma de você entregar uma mensagem sem ninguém descobrir é através de uma carta. Então é uma história que tem um mundo de carteiros que são aventureiros. Então ele tem que entregar uma carta para uma outra pessoa. E a história toda se passa nesse tipo de conflito, em que tem que enfrentar gente querendo roubar aquela mensagem e tal. Bem divertido. E a bolsa de carregar cartas tem poderes, é uma maluquice bem legal. Tem Enox, que é um quadrinho escrito por mim e desenhado... Amaldiçoado. Desenhado pelo... Amaldiçoado, agora desamaldiçoado. Desenhado pelo Kazu Miyahara e o Max vai dar um tratamento nas retículas e tu vai também fazer parte da arte. Que é um projeto
que eu estava querendo fazer já há um tempo e encontrei um cantinho para colocar, que basicamente é Londres. Tem um bando de moleques que são gangues de turma de rua e eles invocam criaturas de magia para se enfrentar. Então é como se fosse uma mistura de Godzilla com gangues de rua. Então são uns caju que se enfrentam e tal. Uma doideira também, mais visual. E por fim, o João, que é uma história, não é uma história chamada... A história se chama João. Roteiro e arte do Gilton Ferreira, que é irmão do... Como é que é o nome do irmão dele? Jefferson Ferreira. Né? Também desenha muito, é uma história mais fechada, mais intimista, sobre um morador de rua. Não tem, se eu contar qualquer coisa, eu conto spoilers da história chatos, mas é uma história bem legal sobre quem mora na rua, o tipo de desafio que enfrenta e tal. Então esse aqui são selecionados do Dracomic Shonen volume 2, que provavelmente vai ficar pronto até o final do ano também, já está bem adiantado, tá? A gente preferiu segurar um pouco a informação para divulgar já com o material bem alinhadinho, com a lista já bem fechadinha. Pode passar, amigo. E aí eu fiz um trocadilho ridículo, Obre Draco, pra gente entrar no espírito da coisa. Então a Draco está sempre trazendo títulos desse tipo. A gente provavelmente vai lançar mais coisas até o final do ano. Já tem alguns projetos rolando, né? E o Draco Spirit é o nosso lema, que é a questão de trabalhar junto, de a gente produzir as coisas junto. Então sempre que você procurar essa hashtag, vão estar os posts das coisas da Draco, de algum evento, de algum lançamento, etc. E aí eu queria abrir para perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta sobre como produzir quadrinhos, sobre algum dos trabalhos, etc., a gente está à disposição. Só para antes comentar, né? Tanto o Jun e o Eduardo quanto eu e o K, a gente está lá no Artist Alley, que é do outro lado dessa portinha aqui. A gente está desse lado daqui e tá com o Tolls, tá com o Quack e tem outras obras também da gente, então tem muita coisa lá. Depois dá uma passada lá para conhecer também. Aqui na área de Artist Alley, né? Isso. Então, para quem não viu ainda, que o evento tá grande, é só dar uma volta aqui, ó, fazer um O. Tem muita gente bacana lá, né? Alguém tem alguma pergunta? Senão eu já faço uma para quebrar o gelo. Ali, aqui, ó, temos uma pergunta. Tudo bem? Oi, tudo. Então, eu sei que eu já li vários quadrinhos de vocês e tal. Tem a Rei Amarelo, que é terror. Tem aquele que é um steampunk, né? Steampunk Ladies, né? Isso. E eu já li vários livros de vocês, tem bastante livro voltado para fantasia, né? Mas quadrinhos para fantasia, vocês têm? A gente está trabalhando um para esse ano. Inclusive o Márcio, que é o desenhista da história, tá no Artist Alley, Márcio Gotland, que tem uma que chama Greg. Ele tá ilustrando. Tá dando pra ouvir? Ele tá ilustrando um álbum de fantasia que a gente vai lançar agora. A gente tá trabalhando aos poucos, tem muita coisa rolando e acabo priorizando aquilo que tá mais maduro. Então, ficção científica e terror, eu acho que é o que o pessoal quer mais fazer, tá mais redondo, entendeu? Mas legal que você conhece o nosso material. Obrigado, espero que você esteja curtindo. Então a gente vai sair esse álbum, chama Devorados. Oi, tudo bem, gato? Tudo bom? Você tá bonito hoje. Obrigado. Tá parecendo, como é que é? Wayne's World, né? Meu nome é Juninho. Queria saber de quem foi a ideia de Obre Draco. Foi uma ideia que eu tive pra ser ridícula. Ficou boa? Ficou ridícula? Parabéns. Obrigado. Ficou parecendo os meus diálogos. Eu não resisti. Era idiota demais pra ficar de fora. E parece o logotipo de empresa, sei lá, de... Não, eu ia falar pra ele fazer o jabá, porque tem camiseta de coisa da Draco, né? Você fez camiseta do Obre Draco? Vai fazer agora mais um lançamento das baratas? Obre Drácula. Bacana, mais alguma pergunta? Aqui. Opa, e aí, pessoal? Beleza? Beleza, seguinte, Jorge Augusto, sou do podcast Animesphere. E eu gostaria de saber de vocês, quanto tempo vai levar para vocês fazerem essa espécie de antologia de mangás, estilo a Jump, para liberar no mercado nacional? Porque vocês sabem, né, o brasileiro infelizmente não tem o hábito da leitura. Mas esse tipo de coisa, tendo em vista um papel um pouco menos de qualidade, aquela coisa, como é a antologia no Japão, trazer mais leitores
para Draco. Então gostaria de saber um pouco mais sobre isso. No caso da Dracomics, ela segue a estrutura de álbuns para livraria. Porque apesar desse sistema de trabalhar com banca, talvez fosse o caminho de fazer um material mais acessível, ele tem riscos muito altos aqui. Justamente porque o nosso público ele não arrisca. Eu acho que mais do que não ler, é não ler coisas diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que a gente enfrenta muito. O cara nunca pegou nem pra abrir o seu álbum, porque não tem filme, não tem anime, não tem jogo sobre aquele álbum. Então, ou série de mangá, ou literatura. Então acaba sendo um problema que a gente vai enfrentar sempre. Eu acho que a gente já tem que considerar isso. Então, no caso do Dracomics, a gente lançou ele pra livraria, né? O primeiro já saiu, a gente já trabalhou ele. E a ideia segue a mesma ideia das nossas coletâneas, que são a nossa maneira de trabalhar esses novos autores, da gente ter um espaço para experimentar, de colocar algumas pessoas em situações que elas não esperavam, do tipo, pega um cara que só desenha mangá mesmo e coloca o cara para fazer uma história de terror, como eu fiz com o Kaji. E aí ele tá fazendo, ele não saiu ainda, ele tá fazendo um negócio que ele nunca fez na vida dele. Talvez ele tenha até descobrindo um traço que ele pode usar em outros projetos, que ele nem imaginava que ele tinha. Porque o maior problema hoje, acho que posso até abrir para os outros falarem sobre isso, a gente não tem espaço para produzir e ganhar experiência. Imagine que fazer quadrinhos é como você aprender a tocar um instrumento, certo? O cara tocando na casa dele, sem outros músicos, ele chega até certo ponto. Tocando com alguns outros músicos no estúdio, ele chega num outro ponto. Tocando ao vivo na noite, ele chega em outra situação. Lançando um álbum, outra, é a mesma coisa que a gente está fazendo. A gente está criando as coletâneas para ter produção sempre. Por exemplo, o Jun, que é roteirista e que depende, como eu, de outras pessoas para produzir, a gente acaba tendo a facilidade de ter, por exemplo, quantas HQs a gente lançou em coletânea nos últimos tempos? Você? Umas 15. Umas 6, eu acho, ou 7 talvez. Álbum de verdade, eu tenho um independente, vai sair um álbum. Agora vai sair o Japão. Há quanto tempo você está trabalhando no Japão? Essa última versão desde 2015, mas a ideia é desde 2012. Então, um projeto desse tipo, mais ou menos 80 páginas, demora um ano pra gente produzir, certo? Porque a maior parte das pessoas trabalha em outras coisas, isso é comum. Aqui fazer arte no Brasil é assim mesmo. Não tenho nem vergonha de dizer isso. Acho que é até uma coisa especial da gente fazer, sabe? Então, a produção de um álbum demora. A produção de uma coletânea, o tempo que seria uma pessoa para desenhar tudo, eu divido em 8, 6 pessoas, acaba que a produção se torna mais recorrente. Então, entre um trabalho e outro, sai uma história curta da pessoa, ela vai pegando um ritmo. Escrever e desenhar tem a ver com o ritmo, não tem? Vocês podem confirmar. Como é que funciona isso? Não, com certeza. Aproveitando uma coisa que a gente estava conversando hoje... Eu tô fazendo as perguntas, desculpa. Aproveitando uma coisa que a gente estava conversando hoje, eu e o Max, enquanto um autor de mangá japonês, ele em 2 anos evolui fazendo 100 capítulos, a gente, de repente em 2 anos e meio eu fiz 12 capítulos. Já dá pra perceber a evolução, né? Então, e eu consigo evoluir bem. Mas olha só, é quase 10% do que um cara lá no Japão com o mercado estabilizado tem. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa ter é produção. Então não tem como esperar o mercado estabilizar para depois produzir. A gente vai ter que produzir. Mesmo porque ele não vai existir se não tiver produção. Não, Então é isso que a gente está fazendo. Só para complementar, né? Eu acho que a ideia do Shonen Jump, né? Foi mais uma relação a formato, né? Que a Shonen Jump basicamente é uma revista de teste também, né? Que eles veem o que é bom, continuam, lançam volumes e tal, mas não no sentido daquela periodicidade veloz e tal, né? Mas acho que, endossando também o que você falou do hábito da leitura, né? E que o Rafa disse que a galera passa na mesa e não olha, mas muitas vezes também a galera passa e fala: foi você que fez isso? Você tá me zoando, né? Isso aqui não é do Japão, né? Inclusive... Principalmente em eventos que não tem a ver com quadrinhos. Você vai no evento de literatura, o cara fala: uau, isso aqui você que fez e tal. Então o público, vamos dizer assim, que não é o público-alvo, ele é mais interessado que o público-alvo em alguns casos. Mas até o próprio público-alvo tem um preconceito às vezes, né? Mesmo sabendo que é bom, por ter esse lance de não ter o anime, de não vir do Japão, né? Acaba tendo preconceito, né? E
Ano passado eu fui no Japão, né, recebi um prêmio lá do Silent Mangá, e um dos autores, né, da editora que levou a gente, que é um dos autores best-seller da história dos mangás, ele olhou e falou, olha, a gente levou essa pergunta a ele, né, o cara de outro país pode fazer mangá? E era engraçado que no Brasil, na Itália, no Chile, todos os países têm a mesma pergunta, tem os mesmos caras que falam que não pode, né, e ele, como uma das maiores autoridades, né, chegou e falou, cara, vocês não fazem mangá, vocês fazem mangá foda. O mangá de vocês é muito melhor do que... Você mandou um beijinho no ombro? Né? Do que a galera majoritariamente, né? Mas a primeira vez que a gente fez a pergunta, ele não entendeu, porque ele falou, essa pergunta é muito idiota, cara. Só faz essa porra desse mangá e pronto, né? Essa pergunta é besta. Então... E aí no final ainda fez a brincadeira. Me mostra esse cara aí que tá falando que não pode aí, ué. Vou chegar e dar um soco na cara dele, velho. Foi muito engraçado, mas assim... É uma questão do termo também, né? As pessoas acharem que o termo significa apenas quadrinho japonês, né? Exatamente. E assim, a gente abraça a linguagem de mangá e fala que é mangá pra gente chegar nesse público. Mas não necessariamente a gente tá ali tentando seguir um negócio sem criar coisas novas, né? É mais a questão estética. Se você leva algo narrativa. que não tem estética de mangá pro Japão e mostra pra esse cara, ele vai falar isso é mangá. Exatamente. E muita coisa também vem do... Que nem, às vezes você tem um mangá vindo do Japão, se você comparar com qualidade com o que está sendo feito aqui, claramente, se fosse em termos técnicos, daqui é muito melhor. Em algum ponto específico. Só que o mangá de lá tem o quê? Um anime, tem de repente um jogo, né? Tem muitos mangás que eu vejo que não tem uma narrativa, você vê assim, não conta uma história bem assim. Ele não ia durar um número aqui. Não ia durar um número aqui. Traz o Eiichiro Oda pra publicar como a gente publica aqui pra você ver. Entendeu? Será que ele ia publicar do jeito que ele publica lá, sem ganhar dinheiro? Aqui? Morrer de fome com a gente. Eu ia perguntar justamente isso. Você acha que é uma exigência do mercado brasileiro que você tenha uma qualidade técnica, às vezes, tão superior, melhor do que lá no Japão, justamente por conta desse preconceito? Ah, então tá bom, se você quer fazer mangá, faz melhor do que os caras, porque senão eu não vou olhar. Eu sei o motivo disso. Quando o material vem pra cá, já vem pré-selecionado o melhor do melhor. Isso em tudo, tá? Mangá, quadrinhos de super-herói, todos os tipos de quadrinho que vem pra cá, ele já tem algum tipo de apelo, seja de público ou de qualidade, certo? Então raramente vai vir o primeiro trabalho de alguém que ainda está começando, só se o cara já estourou e aí querem trazer tudo, mas raramente vai vir um trabalho totalmente alheio a esse nível de qualidade. Então, aqui a gente tem que expor os nossos trabalhos ruins. Os nossos primeiros trabalhos não vão ser bons. É óbvio. O primeiro dia seu em qualquer trabalho é bom? Não é. Você fica observando, você tenta aprender. E a mesma coisa para fazer mangá, quadrinhos. Os primeiros trabalhos da gente são os trabalhos que a gente está colocando nossos erros. E mais à frente vão ser as boas histórias. Mas com exceção do Togashi. Togashi desde o começo era bom. O Togashi, ele é um gênio desde quando ele nasceu. Igual o Laerte. Laerte escorregou no lápis e já saiu uma tira incrível. A gente tem mais uma pergunta aqui. Como vocês estão vendo, eu sou bem mais velho que vocês, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Mas tem uma coisa interessante. Quando você fala assim em vinho, por exemplo, você lembra do vinho francês, né? Então mesmo que você produza aqui, é muito difícil concorrer. Não é esse problema. É questão da tradição, do conhecimento. Agora, o problema maior que eu vejo no mangá é que vocês estão sempre na mesma mídia e sempre na mesma tribo. Por exemplo, se você vê aquelas literatura de cordel, você lembra de quê? De festa do interior, né? Não, eu gosto de cordel. Já vi até a história de ET de cordel. Ah, exatamente. Excelente. O cordel procurou outras mídias. Então, por exemplo, outro dia eu fui num seminário e o programa do seminário estava todo em literatura de cordel e não foi no Nordeste. Inclusive, a gente tem um autor muito bom brasileiro. A gente não adraca, o Brasil. Chama André Diniz, que ele trabalha com cordel nos quadrinhos dele. Então, o que eu estou falando é que o mangá, essas mídias, você tem que ir para outras mídias. Por exemplo, para fazer uma propaganda de uma coisa que não tem nada a ver com o Japão, por exemplo, de iogurte ou de um folder de um seminário, ou vocês têm que sair da mesma tribo, porque só essa tribo enxerga o mangá como arte. Eu, por exemplo, não entendo nada, mas eu passo ali e você vê
verdadeiros artistas, impressionante ali o que eles fazem, né? Mas a gente não entende essa linguagem. Então vocês têm que sair dessa tribo. É igual, por exemplo, nós estávamos numa fila ali para tirar foto com giraia. Aí toda hora que alguém perguntava assim, o que é essa fila? Eu falei, não, é para tirar foto com o Wesley Safadão. Eu falei, ih, não é aqui não, não é aqui não. Por quê? É outra tribo. Onde então, é a fila do Wesley Safadão? Vou agora. Eu fiquei brincando, que era do giraia, né? Então toda hora um vinha e ia embora, né? Ou seja, você tem que mudar de mídia. Você tem que mudar o público-alvo que se torna popular. Eu concordo plenamente. Inclusive, é que a gente está num evento de mangá. Mas a gente vai para eventos de literatura, a gente busca aparecer em outros ambientes. Você está completamente rolê de heavy certo. metal, de sertanejo. Inclusive, as inclusões culturais que a gente se preocupa em fazer. Eu, por exemplo, eu incluí no meu quadrinho grafiteiros da minha cidade. Eu coloco gírias do funk, gírias de várias outras mídias. Por quê? Porque o mangá, pra mim, é como a espada que eu afio. Mas o estilo de luta é brasileiro. Exatamente. É capoeira. Então, por exemplo, imagine só, se todo show que você vai, você tem o cara que faz caricatura. Porque vocês não fazem caricatura em estilo mangá. Aí você tá indo para outras mídias, outros... Então, mas a questão que envolve isso aí é que o mangá, ele, como conceito, ele não é um estilo de desenho, né? O mangá, ele é toda uma forma de contar histórias. Então, por exemplo, eu fiz um convite de casamento para 2 amigos meus e eu fiz um quadrinho de 24 páginas, o convite de casamento. É um quadrinho feito no estilo mangá, mas a ideia Era ocidental ou oriental? Ocidental. Mas é uma parada, né, que a ideia não é fazer olhos grandes, é fazer uma história boa. Então, muitas vezes parece que uma caricatura, a caricatura não é um mangá, né? Uma propaganda de uma empresa de iogurte não é um mangá. O mangá é a história sendo contada, né? O mangá são certas nuances na narrativa, né? O mangá, ele tem alguns aspectos como ângulos cinematográficos na narrativa, alguns tipos de transições de quadro que são mais decorrentes no mangá. Então o mangá, as pessoas geralmente olham para o mangá e falam, é um estilo de desenho, e não é um estilo de desenho. O mangá é um estilo de contar histórias. Inclusive muitos mangakas não usam do estilo mangá. O Takehiko Inoue é um exemplo disso. Ele é um artista erudito, ele vem de formações acadêmicas e ele descobriu no mangá, fez o Slam Dunk, que é um mangá. Aí quando ele foi pro Vagabond, ele voltou nas suas origens eruditas, começou a fazer aquela com meio sumiê, né, com pincel, e aí você fala, não é mangá? É mangá, por causa da narrativa, entendeu? Então, basicamente o que eu tava querendo dizer é assim, acaba sendo um mal entendimento do mangá. Então, quando a gente quer propagar ele, a gente tem que propagar como ele é de verdade, né? Indo num evento que não tem nada a ver lá em Brasília, eu faço isso bastante. Evento de arte popular e etc. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Ele não está questionando... Não, eu entendi, mas a questão é... do ambiente, né? Não mostrar o que o mangá não é também, né? Bacana. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Eu tenho uma última pergunta, porque assim, a gente vê, principalmente quem estava aqui o ano passado, vê a evolução da Draco de um Anime Friends pra cá. Então vocês cresceram em questão de volume, vocês cresceram em... Tá falando da barriga? Eu emagreci. Depende. Isso é cerveja, né? Então, a gente vê evolução. O que, ao meu ver, parece que o mercado brasileiro está tendo uma aceitação. Eu queria ver da visão de vocês. Como é que vocês estão vendo a aceitação do público em relação a essa proposta? Porque vocês põem essa realidade brasileira nos quadrinhos, nos mangás que vocês trazem. Qual que é o feedback que vocês tiveram nesse último ano, assim, de aceitação do público? A galera tá engajando, tá comprando mais? Então vou deixar vocês responderem e eu finalizo, que a minha parte é sempre a mais triste. Olha, como a parte dele sempre é mais triste, a minha parte sempre é mais otimista. Eu acredito que os mangás, eles vão dominar o Brasil como uma linguagem, mas não no modo convencional, infelizmente. O modo convencional que a gente está
usando aqui como uma mídia física, acaba sendo uma mídia para colecionadores mesmo. E eu acredito muito no mangá como uma forma de comunicação na mídia digital. E eu acredito muito também na venda dos direitos dos nossos quadrinhos para o exterior. Para, digamos assim, a partir do momento que o mundo se torna globalizado e traduções, né, podem ser feitas, a gente não precisa só se limitar ao Brasil. O Brasil é a nossa casa, é a nossa comunicação, o nosso feedback. E aí, a partir do momento que a Draco começar a se expandir para o mundo, a gente vai ter um vislumbre do que vai ser um novo mercado. Essa é a minha visão. Aí eu não sei se o Max quer falar alguma coisa ou se a gente vai pro... Pode falar primeiro aí, João. Comigo ainda não saiu o mangá, né, que vai sair. Ainda não saiu, né, o volume do Japão, então eu não sei como é a relação no mercado ao que eu escrevi. Mas uma das coisas que eu penso é que entre os projetos a gente tem que atingir a educação. A gente sempre fala que só lê pouco ou arrisca menos na hora da leitura. Então a gente tem que conseguir chegar nos níveis mais básicos para trazer eles. Não tem nada a ver com isso, mas porque eu não sei a reação do público ao que eu vou fazer. No caso, afetar a educação, né? Para desde criança eles estarem lendo mangá. Isso você tem que falar igual rap, senão não sai o som. Assim ó, assim ó. E aí, pá, não sei o quê. Então, eu acho que assim, pela minha experiência que eu vou vendo, né, assim, nos eventos e tal, acho muito legal participar de eventos como Anime Friends, né, que o pessoal já está incluído nessa cultura, e participar de feira de piquenique lá em Brasília, assim, que a galera que não tem nada a ver e acha legal também, atingir esses diversos tipos de público, né, e acho que a gente tem que continuar lutando, fazer o que a gente já faz, continuar fazendo, para chegar em mais pessoas. Acho que existe uma boa aceitação de muita gente. O preconceito do mangá, dos quadrinhos mesmo, da cultura geek como um todo, ele já diminuiu bastante, né? Há 10 anos atrás, eu não podia aparecer com um mangá perto de uma garota, né? Eu ia ser um otário, né? Mas hoje, no geral... tarado, né? Por outro motivo, porque você é um otário. Você é mais ou menos otário agora, mas não por isso. Eu já sou um otário, mas assim, ia ser pelo motivo errado. E agora assim, esses dias pra trás, um amigo meu encontrou comigo e eu tava com outras garotas amigas lá, umas 4, 5, e ele chegou com Dragon Ball lá e tá de boa, sabe? Isso é um negócio que, é lógico, não é todo, mas assim, antigamente era assim, e o nerd, hoje ser nerd até é meio legal, né? E a gente que é muito tempo, assim, eu nem me considero nerd, eu só gosto de vir. Mas era uma coisa muito difícil, né, de você se assumir, digamos assim. Então hoje, eu acho que a gente tem uma aceitação melhor. Às vezes a gente que faz mangá, a gente não é quadrinista, digamos assim, do estilo mais conhecido aqui ainda, tem muita gente do próprio cenário de quadrinho nacional que olha com a cara feia, que ignora, né? Esse negócio aí de ir pro Japão 2 vezes, ser premiado e continuar sendo ignorado, é uma coisa que mostra muito sobre isso. Você é um vitorioso, cara. Todo mundo consegue ser ignorado ganhando tanto prêmio assim, não? Você vê, continuar pobre, né? Uma ignorada foda, né, velho? E o pior é que a gente tem o maior campeão desse concurso brasileiro. Não sou eu, mas é um outro brasileiro que ganhou 2 vezes em primeiro lugar esse concurso, né? Então, assim... E eu acho que a galera não deve nem saber que concurso é esse e não tem visibilidade. Porque não existe divulgação. Esse é um problema. Mesmo a gente tentando muito, né? Tipo assim, eu mando mailing para todos os sites de notícia, eu tento contato com a galera, eu mando menção, eu faço tudo, né? Mas geralmente o normal é a ignorada, né? E assim, mas a gente continua, né? Então, acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo. E eu acho que está só melhorando, as coisas estão só melhorando e tende a melhorar mais ainda. Eu menti, eu não sou pessimista. Na verdade, eu sou o maior louco com relação a quadrinhos possível. Eu sou a pessoa que pensa nisso 24 horas, 7 dias por semana e talvez mais algumas horas se for possível. Então, se eu puder, eu vou fazer o melhor trabalho possível com relação a isso. Então, a Draco começou, os quadrinhos da Draco, se eu não me engano, em 2015, nós estamos em 2017 e nós temos 30 títulos. Todos
passaram pela minha mão. Mais de 70% deles, a ideia partiu de mim, seja de falar pro cara, vamos fazer isso, ou simplesmente dizer, eu preciso de uma HQ sobre isso, isso e isso, e o cara fazer. Com relação à aceitação das pessoas, eu acho que isso também está relacionado com a própria divulgação de fazer quadrinhos aqui. Até um tempo atrás, fazer quadrinhos no Brasil era fazer humor, quadrinho de terror ou erótico, certo? Produzir quadrinho no Brasil era isso, ou trabalhar para o Maurício de Souza. Hoje em dia, você vê uma diversidade enorme de produção. Você vê meninas produzindo e chegando na livraria, você vê nomes como o Luca Fage lançando best-seller, ficando nas listas mais vendidos. E isso tudo é quadrinhos, isso tudo é mangá. A gente está começando a conquistar um espaço. Então, o que vocês estão acompanhando é o início de um mercado. A gente é uma cena agora. Mas existem... O interessante da nossa cena é que, ao contrário, por exemplo, de uma cena japonesa... Não, a japonesa acho que não, mas uma cena europeia ou americana em que você tem uma... no Japão, por causa do shonen, mas acho que está mais equilibrado. Você tem uma hipervalorização de um gênero só. Então, por exemplo, e um estilo. Super-heróis nos Estados Unidos. Na Europa, álbuns de aventura com humor, estilo Asterix e tal, ainda é o top da cadeia, né? Da cadeia alimentar. Aqui você vê, o Maurício de Souza é o empresário, vamos dizer assim, é o cara que já deu certo, mas ao mesmo tempo você vê um cara que nem o Laerte, né? Fazendo um trabalho subversivo, fazendo sucesso. Você vê o Lourenço Mutarelli contando histórias intimistas e malucas e alcançando sucesso, fazendo filme e o caramba. Você vê quadrinhos fofinhos da Turma da Mônica, do MSP, virando filme, conquistando um público enorme. E ao mesmo tempo, a gente publicando os nossos desenhos, que são os melhores dos Estados Unidos. Agora a gente está mandando os nossos pro Japão. Então vai chegar um ponto que vai ser insustentável, que aqui o quadrinho não seja algo visto como uma tradição daqui. Porque é uma tradição nacional. A gente tem os percussores do quadrinho aqui. O Ângelo Agostini é um dos primeiros do mundo. A gente tem... quantos caras que fazem tirinha não tem no país? Cada jornal tem o seu. Então, na minha opinião, daqui até 2020, o quadrinho nacional ele vai se tornar um mercado. Vocês vão ver série de televisão dos quadrinhos, vão ver filme, vão ver peça de teatro, vocês vão comprar jogos e vocês nem vão perceber que é nacional. Esse é o lance. Nostradamus aí, ó. Não, é planejamento. Exatamente, uma boa visão. Não, ele disse que o povo brasileiro tem que largar essa história do síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente eu quero fala ser que a carrocinha do cachorro vira-lata, cara. Eu não tô nem aí se o cara acha que ele não pode fazer. Vou passar por cima. Infelizmente, ainda tem muito preconceito com o próprio material brasileiro que a gente faz em qualquer coisa nesse lado artístico, né? Agora, o que eu ia pedir pra você, Rafa, é falar assim, beleza, gente... Onde a gente encontra a Drácula? Além tem que passar o slide. Do artista Ellen. Passar o slide? Isso. Por favor. Então, a Drácula, ela felizmente chegou num ponto que a nossa distribuição está muito boa. A gente está na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, a gente está no Amazon, a gente está em Martins Fontes, a gente está em livrarias do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste. A gente tem uma distribuição muito boa, venda direta a gente faz. Então, se você entrar no nosso site hoje, no editoradraco.com, você consegue comprar nosso material com frete grátis, entendeu? Além disso, a gente está fazendo um trabalho com os autores. Nossos autores costumam ter o material para vender. A gente trabalha com autores do Brasil inteiro. Então, o nosso material está espalhado, está começando a ser distribuído. Títulos como o Despertar de Cthulhu, hoje a gente pode considerar um best-seller dentro de um nível dos quadrinhos nacionais, né, de venda, né? Então, eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que finalmente a gente conseguiu um espaço bacana para divulgar as coisas. Mas se você quiser conhecer o nosso material, está no Instagram, só procurar lá, @editoradraco, no Instagram, no Twitter, no Facebook, facebook.com/editoradraco, para saber as novidades. Tem blog, tem e-mail também, que é editoradraco@gmail.com. Facinho de encontrar a gente, encontrar o material. E hoje, nesse final de semana, boa parte dos nossos autores de mangá, eles estão aqui no Beco dos Artistas, com o material deles para vender. Então, sempre que você procurar um evento de quadrinhos, vai ter um material da Draco lá.
É isso. Legal, queria agradecer muito vocês pela presença aqui hoje. Gente, uma salva de palmas pro pessoal da Editora Draco. Valeu, obrigado. Vocês querem dar mais algum recado final? O João quer falar alguma coisa. Capô!